Olá para você que assiste mais esse vídeo no canal Jesus Vive. E faz tempo que a gente não faz vídeo aqui no canal, mas a gente não pode abandonar esse canal. Mesmo que tenha às vezes poucas visualizações, mas tem gente que acompanha e sempre está de olho aqui no canal da gente. E eu fico feliz por pelo menos ter uma ou duas, três pessoas, porque assim diz a Bíblia, onde um ou dois ou três estiver reunido em meu nome, eu estarei com eles. Então Jesus está aqui com a gente, acompanhando essa palavra de Deus que eu vou falar aqui para você, e que essa palavra possa entrar no seu coração e que você aprenda a palavra da melhor forma, né? Me chamo Paulo Vitor e esse é um canal cristão, aqui novamente falando. Então hoje é uma palavra que vamos aprender muito, né? Com essa palavra de hoje, que é a palavra de quando os cobradores de impostos perguntaram a Pedro se Jesus, né, pagava imposto. Então veja só a palavra aqui no começo. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto anual do templo se aproximaram de Pedro e lhe perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto anual do templo? E aí Pedro vai dizer assim, que ele paga sim. E aí quando Pedro chegou lá na casa junto a Jesus, ele contou com certeza a história, né, para Jesus, e Jesus falou com ele. E isso vai acontecer um dos grandes milagres da Bíblia, né? Que é que Jesus manda Pedro ir lá pescar e no primeiro peixe, ele puxar o peixe e tirar da boca do peixe uma moeda e pagar um imposto para Pedro e para Jesus, né? Isso dá para tirar dois aprendizados numa pequena palavra dessa. Como o primeiro é um milagre, né? Porque não é peixe que a gente tira a moeda da boca. Jesus mandou Pedro ir e Pedro tirou da boca do peixe uma moeda. Isso já é um milagre para acontecer, que só Jesus é capaz de fazer esse milagre. E outras coisas que a gente também consegue aprender, meus irmãos, é que é a idade, né? Dá para revelar a idade, porque naquele ambiente, naquela cidade onde eles estavam todos reunidos. Os discípulos de Jesus ali estavam reunidos junto com eles, né? E por que só Pedro e Jesus pagavam imposto? Por que disso? Isso mostra que Pedro era um dos únicos discípulos a ser de maior na época. Ou seja, para a gente hoje é 18 anos, mas naquela época a menoridade era de 21 a 22 anos para cima, né? Isso prova que os restantes dos discípulos, eles tinham menos de 21 anos, né? E até um dos mais novos deles era Tiago e João, que era um dos mais novos discípulos, né? E os outros eram entre a idade de 16, 17 anos, mas Pedro tinha mais. Também não dá para saber que idade que Pedro tinha, mas é bem provável dele ser mais ou menos da idade de Jesus, aproximado, ou até mais velho, né? Porque ele também era casado. E isso é dois aprendizados, mas aí você fala, não, mas isso aí tem na Bíblia? Não, mas os arqueólogos, as pessoas que pesquisam, eles conseguiram achar isso na Bíblia, e os arqueólogos são bastante estudados em Bíblia e tudo, e eles deu a entender que Pedro seria o único discípulo de Jesus a ser mais velho que os outros, a ter mais de 21 anos, porque ele pagou o imposto. Isso é um aprendizado muito grande. E isso também é muito bonito, porque os discípulos de Jesus começaram a caminhada muito cedo junto com Jesus. Por isso que é bom um jovem andar com Jesus. Eles começaram cedo. Imagino até a hora da morte deles, né, que todos, a maioria foram mortos. Que aprendizado que esses homens tinham, né? Eles conseguiram ver Jesus, né,
vivo, e recebeu o próprio ensinamento de Jesus. Diferente que a gente está lendo a Bíblia, né? Está vendo as histórias deles, mas os discípulos mesmos receberam pessoalmente os ensinamentos de Jesus. E eles com certeza anunciaram, pregaram até os últimos dias de sua morte. Com exceção de Judas, né? Que não teve um grande ministério, porque ele se suicidou antes do tempo. E agora o restante, pregaram, anunciaram a palavra de Deus, anunciaram até morrer, porque a palavra de Jesus também deixou para eles: quem morrer por mim, né, ganhará vida. Quem perder a vida por mim, ganhará a vida eterna. Com certeza, eles entraram no reino do céu, porque perderam a vida e foi por Deus, né? Perderam a vida por Jesus. Com certeza ganharam o reino do céu. Para não ficar muito grande o vídeo, essa é a palavra de hoje. Está bem claro? Pode comentar, irmãos. Cada vez que você vê o vídeo, comenta no vídeo, que ajuda muito. Deixe sua opinião. Às vezes, no próximo vídeo, eu posso responder a sua opinião. Então, deixe sua opinião. Dá o like, que vai ajudar muito o canal. E se não for inscrito nesse canal cristão, se inscreva, que sempre estou postando vídeo aqui nesse canal. Certo, irmãos? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.